Honra nossa. Senador Renan Calheiros, alagoano de Murici, militante histórico do MDB, ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Senado, atualmente relator da rumorosa Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a Covid-19. E aí, senador? Tudo bem, Neumann? Primeiro dia na semana. Primeiro dia de descanso. Chegando aqui em Alagoas, começando a batalha. É isso aí. Ô, senador, o ministro Ricardo Lewandowski já era, se eu não me engano, era até presidente do Supremo, não me lembro, quando o senhor enfrentou o Supremo e não reconheceu uma intervenção que o senhor considerava abusiva do Supremo no Senado. Desta vez, o ministro Ricardo Lewandowski liberou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a não falar, a ficar em silêncio no depoimento à CPI, do qual o senhor é relator. O ministro precisou de 2 longos dias para fazer um comentário muito loquaz. Falou demais, quer dizer, abusou do direito do silêncio. Só que o ministro Lewandowski, o senhor leu, certamente o senhor leu, inclusive que o senhor escreveu uma espécie de resposta lá para o ministro, Exatamente. E, como testemunha, ele era obrigado a revelar tudo o que soubesse ou tivesse ciência sobre fatos e condutas relativos a terceiros. Aí nós tivemos o comportamento do Pazuello me levou a lhe perguntar se a CPI admitiu o Pazuello como uma persona do Jair Bolsonaro a ponto de não responder com a verdade quando se referia ao Bolsonaro. Então, houve essa tentativa de incorporação de personalidade ou o ex-ministro simplesmente mentiu? O depoimento do ex-ministro Pazuello é um depoimento recheado por omissões, imprecisões, contradições, mentiras, né? Ele foi um campeoníssimo, sem dúvida nenhuma. Até aqui foi quem mais mentiu na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a exemplo do Fábio Van Gaart, que adotou como estratégia de defesa do governo o negacionismo do negacionismo, porque o Fábio Van Gaart, você lembra, ele negou a própria entrevista que tinha dado à revista Veja, né? O ex-ministro Pazuello negou absolutamente tudo, né? Tudo o que fez, sem consonância com a ciência, com o mundo civilizado, com as recomendações da OMS. Ele negou até as suas próprias declarações e negou também as declarações mais óbvias do presidente da República, como aquela de que não compraria vacina, estava sentado em cima de um cheque de 20 bilhões e não compraria vacina nenhuma, né? Porque anteriormente ele tinha falado, porque não confiava no seu melhor negacionismo na eficácia da vacina, né? E defendia a imunização de rebanho, a imunização natural. Então, nós tivemos, Neumann, na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma semana, esses últimos 7 dias, do negacionismo do negacionismo. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, senador. No caso do Weingarten, ele negou a entrevista que ele deu à Veja. A Veja tem a gravação. Então, claro que é uma mentira grave. Mas não é tão grave assim, porque eu acho que mais importante do que saber se o Pazuello foi competente ou não foi competente, se incompetente foi a burocracia, foi o documento de maior relevância que a CPI já recebeu, que foi a carta que ele entregou ao senhor e ao presidente Omar Aziz, na qual a Pfizer comunicava a sua oferta de venda e ele informava que 2 meses depois essa carta não tinha sido ainda respondida. Então, é muito diferente. O senhor concorda que o documento é muito mais importante do que uma declaração do Weingarten, que nós dois aqui... Concordo.
sabemos muito bem que não é juiz de incompetência e de competência de ninguém. É ou não é? Se fosse, não seria secretário de comunicação do Bolsonaro. Tá certo? Perfeito. Então, é muito diferente. É muito diferente do caso do Pazuello, senador. O senhor, como eu disse aqui, o senhor foi ministro da Justiça. O seu filho é governador de Alagoas. O senhor foi presidente do Senado durante anos. Perdeu uma eleição que foi fraudada e eu vivo cobrando isso. Aquela eleição foi fraudada e nunca foi resolvida, graças à cumplicidade de Davi Alcolumbre com Onyx Lorenzoni e, sobretudo, com Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, que não perceberam a diferença entre 82 eleitores e 81 eleitores e 82 votos. De qualquer maneira, o senhor tem experiência suficiente para saber que o Pazuello já fez uma revelação da maior relevância quando ele disse que ele conversava com o presidente uma vez por semana. Imagina que o senhor, ministro da Saúde, numa pandemia que é a pior pandemia da história do Brasil nos últimos 100 anos, só não pode ser comparada com a varíola e a gripe espanhola no começo do século XX. Enquanto isso, ele era recebido, ele, o ministro de confiança do presidente, na pandemia, ministro da Saúde. Enquanto isso, o ídolo do presidente, o Bibi Netanyahu, confessou que conversava diariamente pelo telefone com o presidente da Pfizer. Então, essa declaração já não era suficiente para dispensar o resto do depoimento do ministro Pazuello? Sem dúvida, mas nós estávamos diante ali, Neumann, de uma tática de defesa nova, de uma linha de defesa nova, porque ninguém de bom senso imaginaria que o ministro Pazuello iria, num depoimento numa comissão parlamentar de inquérito importantíssima, negar as coisas que são públicas e óbvias, como o momento em que fecharam as portas para a Pfizer, como no momento em que ele, criminosamente, com o governo, acabaram fazendo uma opção por comprar 10% da vacina e não 50%, como a oferta possibilitaria. Depois, com o que aconteceu com relação à vacina chinesa. O senhor falou aí do consórcio. Quer dizer, são coisas que não dá para negar, como também não dá para negar aquela declaração do presidente que, em resposta ao presidente, ele deu, o Pazuello, de que um manda e outro obedece. Então, essa tentativa de negar as coisas públicas que aconteceram, comprovadas, é uma coisa cínica, absurda. Isso causa asco em todos nós da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? E significa dizer que é mais uma bofetada na população brasileira. Continua o desrespeito com aquelas pessoas, né, que perderam suas vidas, com suas famílias, né, muitas delas que poderiam ter sido evitadas desde que o governo fizesse apenas, e o seu ministro da Saúde, o que estava sendo feito no restante do mundo. Nós não temos um outro governo em nenhum lugar que tenha agido da forma que agiu aqui o presidente Jair Bolsonaro, né? Com um negacionismo que não era só no enfrentamento da pandemia, mas era com relação à política, com relação às liberdades, com relação à democracia, com relação à diplomacia. Ele, Neumann, não queria as vacinas porque não confiava na eficácia delas. Ele achava que a imunização seria natural, porque com vírus livre, por isso que ele não defendeu o lockdown, não defendeu o isolamento social, não defendeu a máscara, deu exemplos sempre contrários, o vírus iria se propagar e, em se propagando, iria ampliar o contágio na população. E, como consequência disso, viria a imunização natural, em detrimento da vacina. O governo sempre fechou as portas. Não é só o exemplo da oferta da Pfizer, né, que é o mais relevante,
mas as outras ofertas também, da Coronavac, né, da vacina do Butantan, da vacina indiana, tudo absolutamente na mesma direção. Ô, senador, em que colégio o senhor fez o ginásio aí em Maceió? Eu estudei o ginásio em Murici. Lá em Murici. Quem foi seu professor de português? Não lembro mais. O seu professor de português corrigiria o que o senhor disse, porque ele não era contra as vacinas. Ele é e será sempre contra as vacinas. Até hoje, ele se comporta claramente como alguém que se opõe à capacidade e à possibilidade da população se vacinar. Mas não tem nada a ver com o efeito da vacina, não. Tem a ver com o instinto assassino, um instinto de alguém que gosta da morte, de um anjo da morte. Então, não é que ele foi contra, o Bolsonaro continua contra. O senhor já soube da última dele, na quinta-feira passada, na live? Então, continua dizendo que está tomando cloroquina, que é uma coisa que os senhores lá perguntaram ao ministro, e que o ministro também negou. Mas o que mais me impressionou... Minimizou, né? O senhor é deputado. O senhor era deputado na época da CPI dos anões do orçamento, não era? Exatamente. Então, o senhor participou, não me lembro se o senhor era membro da comissão, mas o senhor participou das reuniões da comissão, da CPI. Foi a primeira CPI bem-sucedida da história. E o senhor lembra de um comportamento similar, e era gente importante que estava sendo acusada. Por exemplo, o presidente da Câmara no impeachment do Collor, o Ibsen Pinheiro, né? Perdeu o mandato naquela CPI, não é isso? Então, o senhor se lembra de uma tática tão cínica naquela CPI que o senhor pudesse comparar com essa tática empregada pelo Fábio Weingarten, pelo Ernesto Araújo e pelo Eduardo Pesadelo? Não lembro, Neumann. Se você puder lembrar, eu fico feliz, agradeço. Qual foi a tática igual à tática que eles estão dizendo? Nunca houve tática nenhuma. Nunca houve tática nenhuma. Foram descobertos. O relator, seu colega, né? Ou seja, o relator da CPI, o ex-governador de Pernambuco, Roberto Magalhães, propôs a cassação dos mandatos de 6. 4 renunciaram. Eu me lembro que um deles, lá de Sergipe, disse que ganhou 200 vezes na loteria e tal. E 8 foram absolvidos. Mas não é verdade que as CPIs sempre dão em pizza. E aquela CPI na qual não foi empregado o estratagema de mentir por parte dos que foram acusados, deu resultado. Agora eu lhe pergunto, esta aqui agora dará? Ou irá? Olha, eu não tenho, Neumann, nenhuma dúvida de que nós vamos ter um bom desfecho para essa comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Porque a responsabilidade, o apoio da sociedade, dos meios de comunicação, nos levam a todos os dias ter a certeza de que ali nós não estamos tratando de outra coisa, senão de vidas que poderiam ter sido evitadas. Né? E essa CPI ela já deu certo, porque nós tivemos semanas produtivas do ponto de vista do que nós, evidentemente, pretendemos comprovar. Continua, espera aí. Caiu de novo. Perfeito. Caiu de novo. Quando voltar, eu volto a gravar. Passo para vertical. Isso, vai passando. Isso, agora pode voltar, pode retomar a sua resposta. Facilitado, porque em nenhuma outra comissão parlamentar de inquérito se teve tanta coisa postada, dita, repetida, reiterada, publicada, inclusive em diário oficial. Os testemunhos iniciais foram aterradores do ponto de vista da responsabilidade que nós vamos ter que provar e da culpa, não é, no enfrentamento dessa pandemia. Nós estamos investigando se há um crime sanitário, de um lado, e se há um crime contra a vida, do outro lado. E, em sendo comprovado esses crimes,
quem concorreu verdadeiramente para que isso acontecesse. De modo que, para além do apoio que a CPI tem na sociedade, para além do engajamento das redes sociais, que é uma coisa, eu tenho falado, inacreditável, eu pedi para a rede social me ajudar na formulação das perguntas ao ex-ministro Pazuello. Em pouco mais de 2 horas, eu já tinha mais de 6.000 perguntas prontas, sugeridas. Quer dizer, há um engajamento da rede social como nunca houve em nenhum momento, né? E há uma prática cínica, reiterada, de mentiras, né? Como se fosse possível tudo o que aconteceu à luz do dia, ou em função da veiculação, em qual mídia for, né? Você poder simplesmente negar. Né? Uma síntese completa. Senador, o general da ativa, o general 3 estrelas, não pode ir para 4 estrelas porque é intendente, e o intendente incompetente, como provou no Ministério da Saúde, ele não pode mentir. Ele mentindo, ele enxovalha a ele mesmo, a farda que ele não vestiu porque o Exército não deixou, ao Exército, ao Supremo, que obrigou que ele não mentisse, ao senhor, ao Aziz, à CPI toda, ao Senado e ao povo brasileiro. Por que é que ele não pode ser preso diante de uma ofensa tão grave à própria corporação e à sociedade, ao povo brasileiro? É porque ele foi na comissão parlamentar de inquérito com um salvo-conduto, né, que garante constitucionalmente ao investigado, e neste caso foi transferido para a própria testemunha, não se incriminar, não se auto-incriminar. E, em função disso, não podia ser preso. Era uma circunstância totalmente diferente daquela circunstância anterior, do ex-secretário de comunicação, do Vanguard. Então, eu, por ocasião do depoimento do secretário de comunicação, eu sugeri ao relator que fosse feita a prisão, porque, historicamente, nós estávamos ali diante de uma mentira flagrante, né? De um crime tipificado, você fazer um falso testemunho a uma comissão parlamentar de inquérito, e sob pena de que isso volte a acontecer, seja reiterado pelos próximos depoentes, nós vamos ter que tomar medidas, sim, ver dentro do campo da segurança jurídica e do limite constitucional o que é que a comissão parlamentar de inquérito pode, de pronto, fazer para que esse exemplo não possa ser levado para os demais. No caso do ex-secretário, nós antecipamos as informações para o Ministério Público, das mentiras com as comprovações das provas. No caso do ex-ministro Pazuello, alguns senadores sugeriram, e eu estou apoiando as sugestões, nós precisamos também antecipar essas informações para o Ministério Público, porque, como você sabe, depois da conclusão de uma comissão parlamentar de inquérito, o Ministério Público Federal tem 60 dias para definir sobre a investigação ou não. Ô, senador, nós estamos diante de uma estratégia nova, o senhor mesmo reconheceu. Vai ao Supremo, pede para calar, fala e mente. Pronto, resolveu. Aí vocês têm dois caminhos, a meu ver. O primeiro caminho é a documentação. Mas eu vi uma notícia, não sei se o senhor confirma, senador, que o governo está mandando documentação absurda e inócua, que não responde às reivindicações que vocês fazem dessa documentação. Primeiro, se é verdade isso ou não. Segundo, então não seria o caso de quebra de sigilo bancário e fiscal dos mentirosos? Sem dúvida nenhuma, essas são providências inevitáveis da investigação. Até mesmo, Neumann, quando você é investigado, você tem um tratamento jurídico. Quando você vai depor como testemunha, você tem um outro tratamento jurídico. Mas essas providências, elas têm que ser tomadas todas. A requisição de informação que nós temos feito, imediata, né? A quebra de sigilo
bancário, telefônico, telemático, e qualquer outra providência, melhor dizendo, recomendável no encaminhamento da apuração dos fatos. O que precisar fazer, nós vamos fazer, porque tudo que significar omissão da Comissão Parlamentar de Inquérito parecerá que é uma omissão criminosa, não é, para favorecer a mentira. E isso definitivamente não vai acontecer. Então, há também uma possibilidade da careação, mas eu não vejo assim. Eu acho que a coisa mais importante é documento, e vocês já têm alguns documentos, no caso, a quebra do sigilo. Né? O senhor flagrou em 15... A cariação, ela se torna, no caso do Pazuello, por exemplo, eu mostrei lá num levantamento rápido que fiz 14 mentiras comprovadas, verdadeiramente comprovadas. Se fôssemos fazer a cariação como consequência das mentiras do Pazuello, nós teríamos que fazer só com o Pazuello 14 acariações, o que se tornava na prática, não é uma coisa assim pouco recomendável, porque improdutiva seria, com certeza. E já que ele poderia mentir novamente, manter a lógica de defesa e o caminho que utilizou no depoimento da CPI. O que é que evitaria que ele fosse cínico diante de uma cariação, se ele foi acariado com senadores da sua experiência, do Alessandro Vieira, do Eduardo Braga, do próprio Aziz? A Thaís Oyama, há uma questão. O Otávio Guedes acha que a CPI já avançou muito, está na sua tese aqui, mas a Thaís Oyama se põe contra. A Thaís é autora de um livro chamado Tormento, sobre a campanha do Bolsonaro e tal. E ela escreveu na coluna dela do UOL, cujo título é Sem fazer lição de casa, CPI corre o risco de dar um presentinho ao Bolsonaro. Os senhores já pensaram, ou o senhor já argumentou com o presidente e com os outros colegas sobre essa hipótese do Bolsonaro sair vencedor, da hipótese de uma CPI que não termine com grandes provas contra ele? Não, eu acho que quem tem que ganhar nesse processo é a verdade, né? A CPI ela vai, em todos os momentos, buscar a verdade, fazer o que for possível para materializá-la, né? E entendo responsabilidade de alguém com relação ao que aconteceu, nós vamos exatamente responsabilizar. Se o presidente tiver culpa, se ele realmente errou, se ele reitera esses erros, se ele não pode negá-los, apesar das tentativas, né, ele vai sim ser responsabilizado. Se ele demonstrar o contrário, ele vai merecer um prêmio, né? Mas nessa condição, o prêmio seria até merecido. Eu queria só dizer para a Thaís, que é uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito, é uma das grandes jornalistas do Brasil, é o seguinte: nós estamos ali num interrogatório, nós não estamos num mero debate, aquilo é um interrogatório. A gente faz um esforço muito grande para precisar as perguntas, para ter a confirmação ou não do que aconteceu. A gente, muitas vezes, não tem direito à réplica, à contestação, né? Porque a contestação, muitas vezes, é óbvia. Tanto, Neumann, que nós estamos... inicialmente eu ia contratar, depois nós estamos fazendo um pool a partir da agência do Senado Federal, portanto, de comunicação, portanto, sem custo, para fazer uma checagem online dessa verdade, né? Para ter ali um órgão, um grupo, né? Apontando essas mentiras no dia a dia, para evitar que o relator, que os membros da comissão, seja a todo momento obrigado a fazê-lo, o que seria também uma coisa pesada, né? O cara diz qualquer coisa, enrola, mente, faz o que o Pazuello fez, e você está mentindo. Isso é uma contradição, é uma omissão. Ali é um depoimento, não é um debate. Nós vamos ter sessões de debates com a ciência, com o pessoal da academia, não é? com pessoas que levarão um outro tipo de olhar para informações. Um aporte de informações técnicas. Senador, sabe o que é que me ocorreu? Claro, o senhor estava falando, e me ocorreu
aquele debate entre o Lula e o rapaz da Globo, que disse que o polígrafo, né? O polígrafo, ele disse que era para entrevistar o Lula precisava de um polígrafo. O que o senhor está contratando é um polígrafo sofisticado, cibernético. Exatamente, e com precisão, né? E dando essas informações online, para que as pessoas também, na própria investigação, comecem a perceber o grau de mentira. Eu, quando levantei essas 14 mentiras, eu disse para o general, disse, olha, general, enquanto eu preparava essas mentiras, outras tantas ocorreram. Quer dizer, o nosso exercício ali no dia a dia de ficar testando a mentira e a inveracidade é um ofício ruim, é uma missão difícil, né? Vou lhe passar para outro tema, o senador. Em 2003, o deputado Jair Bolsonaro, e o senhor era colega dele como deputado, se eu não me engano, ameaçou legalizar o extermínio por grupos, o extermínio da polícia baiana, se não houvesse pena de morte. Nesse mesmo ano foi assassinado o flanelinha Leandro da Silva, e o comandante da PM que participou era o tenente Adriano da Nóbrega. Em 2005, o Bolsonaro discursou em homenagem a ele e apareceu no julgamento dele na Justiça. Depois foi contratado o Fabrício Queiroz, que é responsabilizado pelo peculato de funcionários fantasmas nos gabinetes, tanto do Flávio Bolsonaro quanto do Jair. Isso já não basta para caracterizar o Bolsonaro como, no mínimo, um grande defensor político das milícias do Rio e do Brasil? Olha, Neumann, ele nunca se diferenciou dessa condição, né? Ele, pelas condecorações que fez, pelos discursos que repetiu, ele sempre se colocou como um aliado dessas milícias, né? Na presidência da República, igualmente. O que é que houve no Brasil, infelizmente? É que nós tivemos um processo de criminalização da política, da sua representação como um todo, numa generalização, e a circunstância possibilitou, né, a ascensão de um presidente da República que era, pelo seu histórico, que agora se sabe, de sua família, o que havia de pior na política e na representação. Eu acho que esse é o equívoco que aconteceu no nosso país, né? Daí as dificuldades todas, em todos os campos. O Bolsonaro, ele até, de certa forma, ao desmoralizar o Sérgio Moro e ao desmontar esse Estado policial, ele, de alguma forma, ajudou nisso, porque em algum momento nós tivemos que botar o abuso de autoridade, ele fez um acordo com relação aos vetos, nós tivemos que aprovar o juiz de garantias, porque em todo o país do mundo o juiz que investiga e processa não julga, só aqui no Brasil ele também combinou os vetos, né? Depois ele escolheu o Vladimir Aras, que é um garantista, para a Procuradoria-Geral, e depois nomeou um outro ministro, o ministro Cássio, para o Supremo Tribunal Federal, dando sinais, né, de que aquilo ali era pelo garantismo e não pela continuidade daquele Estado policial. Eu elogiei, de uma forma ou de outra, colaborou, mas eu preferia, disse na oportunidade, um Jair Bolsonaro medianamente popular, porque ele, impopular, como está, e caído cada vez mais, ele fica ameaçando, pressionando e conspirando todos os dias contra a democracia e contra as instituições. Esse é o presidente da República que nós temos, e estou dizendo isso para além da minha condição de relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Se o senhor quiser dizer mais alguma palavra, nós temos ainda aí uns 5 minutos. O senhor use esses 5 minutos como quiser, ou então vá almoçar, porque o senhor está chegando de viagem, né?
Olha, Neumann, eu queria agradecer a oportunidade, quero me colocar à sua disposição para, durante o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, quantas vezes você quiser falar, nós vamos fazer isso assim com muita satisfação. E quero, mais uma vez, dizer ao povo brasileiro, na audiência aí do seu programa, de que não tenha nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma dúvida, sobre o desfecho da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos cumprir o nosso papel, não adianta pressão, intimidação, ameaça. Ontem o presidente da República, na sua live, ameaçou o estado do Amazonas. Na semana passada, ele esteve aqui em Alagoas, numa ofensa ao federalismo, para inaugurar obras estaduais já inauguradas pelo governo do estado. Quer dizer, nós estamos tendo uma demonstração sobeja, talvez a primeira, né, com essa profundidade, de alguém que está sentado ali na cadeira de presidente da República e verdadeiramente não conhece o seu papel e não sabe o que fazer. Muito obrigado, senador. Eu quero lembrar que o presidente Jair Bolsonaro não está apenas destruindo a democracia, ele está demolindo o Estado brasileiro, não apenas o Estado brasileiro. Muito obrigado. Um grande abraço. Tudo de bom, sucesso lá. Que sejam cumpridos. Como dizia usando aquele nome de uma figura do candomblé, Oxalá, Oxalá. Alcancemos esse resultado. Até mais, senador. Voltaremos a conversar. Grande abraço, querido. Um abraço mesmo.